Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, 4 de fevereiro, terça-feira da quarta semana do tempo comum. O evangelho que hoje iremos escutar se encontra no capítulo 5 de São Marcos, versículos de 21 a 43. Porém, escutaremos a forma mais abreviada deste evangelho. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha estás nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Ele estava ainda falando quando chegara alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talita cum", que significa: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E começaram a caçoar de Jesus. Este é um dos aspectos mais chocantes do Evangelho. Jesus se torna alvo de risos e de zombarias perante os prodígios maravilhosos que ele estava realizando no meio do povo. Porém, os incrédulos, aquelas autoridades religiosas que não queriam reconhecer que Jesus era a própria manifestação de Deus no meio deles, preferiram escolher o caminho da blasfêmia, o caminho da ironia e da zombaria para com Jesus. No caso do evangelho que acabamos de escutar, o motivo que levava os adversários de Jesus a zombar dele foi quando Jesus disse que a menina não estava morta, mas apenas dormindo. O ato de esperança é intolerável para aqueles que cultuam a morte. Dessa vez, as caçoadas são ostensivas, pois o mestre age como quem ignora todas as evidências materiais. Os empregados daquele chefe da sinagoga disseram de forma clara que não precisava mais incomodar o mestre, porque a menina já havia morrido.
No entanto, Jesus apenas disse para aquele pai: não tenhas medo, basta ter fé. E assim, mesmo diante daquelas autoridades incrédulas e daquelas zombarias, Jesus insiste em manifestar a misericórdia de Deus para com aquele pai que sofria e intercedia pela sua própria filha. O que Jesus considera é sempre a fé que se manifesta nos corações. Quando aquele homem se aproximou de Jesus, disse com toda a convicção: vem e põe as mãos sobre a minha filha, para que ela sare e viva. E Jesus, vendo a fé daquele homem, o acompanhou até a sua casa. Os inimigos de Cristo não têm limites no sarcasmo, mas o que espera por eles, o que se espera também em relação àqueles que preferem se fechar diante da ação de Deus e até zombar do poder de Deus, é o mesmo susto que tiveram os contemporâneos de Jesus, quando viram Jesus tomar aquela menina pelas mãos, dizendo: Talita cum, menina, levanta-te. E aquela que estava morta voltou à vida. Queridos irmãos e irmãs, se um de nós dá ouvidos ao imperativo de Jesus, levanta-te, e também nos colocamos de pé, mesmo quando todos apostam em nossa morte espiritual ou até mesmo em nossa derrocada, porém, se temos fé de verdade em nossos corações, iremos experimentar essa mão de Jesus que é capaz de nos reerguer de nossos abatimentos. A mão de Jesus que é capaz de nos colocar de pé, a fim de experimentarmos a vida nova. Quem crer verdadeiramente em Cristo nunca ficará prostrado no chão. Quem crer verdadeiramente no poder de Jesus sempre experimentará a força que continua saindo do Cristo ressuscitado, porque Ele está vivo, intercedendo por nós junto ao Pai. Quem sabe muitos reconhecerão o poder de Jesus se aprenderem também a invocar o seu santo nome com verdadeira fé. Que seja este testemunho a darmos sempre para os outros, mesmo em situações aparentemente impossíveis de serem resolvidas, porém, que o nosso coração nunca deixe de manifestar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. E assim, milagres e as maravilhas de Deus também se realizarão em nossa vida. Que estas palavras de Jesus possam cair fundo em nossos corações, aquilo que ele disse para o pai daquela menina: não tenhas medo, basta ter fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém.